Sejam todos muito bem-vindos. Mais um culto, mais um Quinta na Presença. Você é muito bem-vindo aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Levanta a mão, alguém pela primeira vez. Tem aqui dois rapazes, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa. Mais alguém? Acredito que não. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, à nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, nós somos família. O nosso papel aqui é direcionar todo mundo para Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família a pertencer. Sejam muito bem-vindos aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos, e é muito bom estar aqui hoje, nessa noite, para trazer a gente que também está visitando aqui. Sejam muito bem-vindas também, quem está visitando aqui a nossa igreja. É muito bom estar aqui hoje. O tema da mensagem que a gente vai ministrar hoje é pregue a palavra. Pregue a palavra. Olha para essa pessoa que está do lado e diz assim: fala de Jesus, bênção. Fala para outras pessoas e diz também: fala de Jesus, bênção. Gente, essa mensagem é uma mensagem que é uma mensagem de exaltação. Talvez é uma mensagem que não seja tão motivacional como a gente gosta de ouvir algumas mensagens, mas é uma mensagem de ensino para o nosso coração. Eu peço que você abra o seu coração, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para aquilo que Deus quer falar. E a leitura que a gente vai fazer está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu vou ler em duas versões. Primeiro na NVI e depois eu quero ler na NTLH. Você pode abrir a sua Bíblia aí, a que você tiver. Você pode acompanhar também a leitura que vai estar aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor, na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, na versão NVI, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Veja na versão NTLH, vai ter como colocar aí, Daiane? Tem, né? Na versão NTLH, é interessante que o que Paulo está falando e passando para o seu discípulo Timóteo é como se fosse um juramento que a gente, quando a pessoa quer, você quer que a pessoa se comprometa, meu irmão, jure por tudo que é mais sagrado, jure por sua mãe. Você fala, você jura pela sua mãe? Eu juro. Você ter certeza que o cara vai cumprir com aquilo que está sendo falado. Paulo estava falando com Timóteo algo sobre a importância de pregar a palavra de Deus. Na versão NTLH diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Ele falou: olha, você vai fazer um juramento que você vai prestar contas a Deus e a Jesus, que eles vão julgar todos os seres humanos, tanto os que estão vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você. Você vê que na outra versão ele falou: eu exorto a você. Nessa ele está dizendo: Timóteo, eu estou ordenando a você com toda a firmeza o seguinte, 2 pontos: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Essas são as palavras da salvação e coragem da graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar hoje na tua casa, Senhor, porque se estamos aqui hoje é porque o Senhor tem renovado a sua misericórdia sobre a nossa vida. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai, para que a gente possa cumprir com a tua vontade, com o teu chamado para a nossa vida. E nós queremos te pedir,
Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite abra o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nessa noite abra o nosso entendimento para que essa mensagem ela cumpra com o propósito ao qual ela está sendo liberada, Senhor, que essa palavra ela traga mudança, transformação e renovação de mente, para que nós possamos entender e compreender qual boa, perfeita e agradável vontade é a do Senhor para a nossa vida, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe nada nessa noite, eu seja apenas um canal para trazer a tua palavra, mas que o mercado do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença, rocha minha e do meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Gente, o que Paulo estava falando para o seu discípulo era a importância de falar sobre o Evangelho de Cristo. O grande problema hoje nosso e da grande maioria cristã hoje, que as igrejas estão pregando apenas mensagens mais agradáveis e motivacionais, estão esquecendo de pregar o princípio do Evangelho. Não estou dizendo que mensagem motivacional é ruim, não, é boa. Quem é que não gosta de sair daqui querendo pular, querendo voar? Todo mundo gosta de mensagem motivacional. Mas é necessário falar a verdade. É necessário falar aquilo que é o básico do Evangelho. Certa vez Paulo estava preso e ele estava diante de Félix, que era o governador daquela época, e ele poderia falar algo agradável e ser solto. Mas Paulo ele começa a falar a verdade do Evangelho. Por causa disso ele passa mais 2 anos preso, para depois ser levado para Roma e ser levado embora e depois morrer. Lá em Atos, capítulo 24, Atos 24, o versículo 24 e 25 diz assim: vários dias depois, Félix veio conduzi-la, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouvir falar sobre a fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Paulo começou a falar a verdade para Félix. A Bíblia fala que Paulo começou a falar do juízo vindouro. Paulo começou a falar sobre o inferno. Paulo parou de alisar, porque muitas vezes ele só quer alisar a pessoa e não fala a verdade. A gente fala que Deus é amor e Ele é amor, mas Deus também é justiça. Então a gente não pode apenas trazer uma mensagem pela metade, uma mensagem apenas que vai agradar nosso coração, mas nós precisamos trazer a verdade que muda o nosso coração. Gente, a pregação que mais converteu pessoas na Bíblia, fala que Pedro foi quando ele foi pregar cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que 3.000 pessoas se converteram quando Pedro foi pregar. E sabe qual era a mensagem dele? Está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro se levantou e começou a dizer assim, Atos 3, 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados ou apagados. Pedro estava dizendo: olha, vocês são tudo pecadores, nós somos todo pecador, a gente precisa se arrepender, a gente não pode continuar na antiga vida não, a gente tem que mudar de vida e se voltar para Deus, porque quando a gente se volta para Ele, Ele apaga, Ele cancela. Então a gente precisa entender que nós precisamos começar a falar a verdade e não apenas algo que vai agradar o nosso coração e o nosso ego. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Comece a pregar a palavra, comece a falar a verdade de Cristo, comece a falar que sem Jesus a pessoa está perdida. Por melhor que ela possa ser, sem Jesus ela está indo para o inferno. Comece a pregar, a falar a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, vamos falar de Jesus na academia, tempo e fora de tempo. No trabalho, tempo e fora de tempo. No hospital, tempo e fora de tempo. É falar, pregar a palavra sempre. Corrija, exorte, ensine. Hebreus 12, 11.
fala um pouco da disciplina, alinhado com o que o ministro Daniel falou aqui de Apocalipse. Gente, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de disciplina. Se você lembrar quando você era mais jovem, que você ficava de castigo, lembre como era ruim. Quando você apanhava, porque antigamente a gente apanhava, hoje a gente não apanha mais não, né? Mas antigamente, a mãe era com chinelo. Eu vi até um meme que é uma engraçado, né? Falando, minha mãe hoje, só reclamando com o menino, dando comidinha, brincando. Minha mãe no meu tempo, com chicote. Era mesmo assim. Antigamente a gente apanhava. Hoje não tem isso não. Mas ninguém gosta de disciplina. A Bíblia está dizendo aí em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida. Então a Bíblia está dizendo que quando você é repreendido, talvez pelo seu chefe, pelo seu líder, pelo pastor, por alguém, ninguém gosta. No momento, ela não é recebida com alegria, mas é motivo de tristeza. Tem muita gente que não sabe receber uma repreensão ou uma disciplina. Tem muita gente que, se for receber uma disciplina, ela vai embora da igreja, deixa Jesus, não quer saber mais de nada. Mas a Bíblia fala que mais tarde, no entanto, essa disciplina ela vai produzir frutos de justiça e de paz para aqueles que foram exercitados nela, para aqueles que aprenderam a ser amadurecidos através das dores e das dificuldades. Quando um pai e uma mãe ou repreende, ou bota de castigo, ou bate uma criança, não é pelo mal, não é porque ela não ama, é justamente porque ela ama. Por isso que ela faz isso. É porque ela ama, que ela disciplina, que ela repreende, porque ela tira algumas coisas, porque quem ama limita algumas coisas. Mas seja sincero, se tivesse duas igrejas aqui em Pomos, uma que exorta, uma que prega a palavra, uma que é mais rigorosa, mas uma que é só alegria. Aqui é só alegria, está cheia, gente, é o que a gente queria. A gente não pode ser hipócrita. A gente queria isso, a gente quer isso. Por isso que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 13 e 4, ele diz assim: pois vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O que está falando é que as pessoas não iam aguentar ouvir a palavra de Cristo. Ia começar a procurar um lugar que você pode fazer o que você diz. Ah, naquela igreja pode beber? Eu vou. Naquela pode ter duas mulheres? Eu vou lá. Naquela pode fazer assim? Eu vou para ela. Ia começar a procurar aquilo que agradava a ela. Mas o necessário é que nós precisamos ouvir a verdade. E o que você veio aqui ouvir hoje, nessa noite, é que sem arrependimento não há salvação. Que sem a gente se arrepender da nossa antiga vida e abandonar ela, não tem jeito para a gente. E é necessário ouvir a verdade. Eu queria dar um exemplo para você entender. Vamos supor que José, ele foi fazer um exame de rotina, fazer um check-up. Ele fez o check-up, quando o médico pega o exame dele, de José, olha assim, de José, tu está com câncer, velho. Tu está com câncer, José. Só que a gente vai fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento, quimioterapia, e você vai ficar bom. Você vai ficar curado se a gente fazer esse tratamento. E José sai daquele consultório muito triste, velho. Recebeu uma notícia que ele não queria ouvir. Ele não queria ouvir a verdade. Ele fez: eu não gostei desse médico, velho. Esse médico é muito duro, é muito rigoroso. Eu vou procurar outro. E ele marca com outro médico. E quando ele chega nesse outro médico, com os exames, ele mostra ao médico e diz: José, está tudo tranquilo, José. Esse outro médico que tu foi, ele é muito exagerado. Não se preocupe. Vá viver sua vida. Vá curtir a sua vida. Você não está com problema não. Vá-se embora. José fica feliz. Eu sabia que não tinha nada demais. Vai-se embora. Só que passa 2 anos.
Depois de 2 anos, José está na fase terminal da sua vida, em cima de uma cama com câncer. E naquele momento, depois de 2 anos, os médicos falaram: José, infelizmente não existe mais cura para o seu câncer, porque você não tratou desde o início. E José ele para naquele momento e diz: meu Deus, como eu preferia ter ouvido a palavra dura daquele médico. Porque se eu seguisse a palavra do primeiro médico, hoje eu estaria vivo, com saúde. Mas eu preferia ouvir algo que me agradava. E estou à beira da morte e não tem mais salvação. Você está entendendo que trazendo para a nossa vida o que é isso? Pode chegar alguma pessoa dizendo para você: continue na sua vida pecando, porque não tem problema. Não tem problema você continuar pecando. Nós somos pecadores e vamos ser para sempre. E está tudo certo, peca. E isso é mais agradável para a gente, porque eu vou poder fazer o que eu quero. Mas o problema é que quando você chegar no final, não vai ter mais jeito. E você vai dizer: meu Deus, eu queria que meu pastor tivesse sido mais duro comigo. Eu queria que as pessoas tivessem falado a verdade. Vocês, olha, para de fazer isso, irmão. Está errado. Para de fazer isso. Jeremias, que foi um profeta da época dele, do Antigo Testamento, lá em Jeremias 8:11, Deus levantou Jeremias para falar para o povo: olha, vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrepender, Deus vai vir e vai destruir esse povo. Jeremias começou a pregar, mas os sacerdotes, os líderes daquela época, veja o que eles falavam, diziam assim, ó: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Deus está dizendo: olha, estão tratando da ferida do povo, que é o pecado, tratando como besteira. Eles dizem: paz, paz, quando não há paz alguma. Os líderes estavam dizendo: está tudo certo. Jeremias é um cara que está querendo falar besteira, mas não escuta esse cara não. A gente está tudo em paz. O reino está tudo certo, não tem problema. E a gente sabe o que acontece depois de Jeremias: veio o cativeiro, o povo levado como escravo, porque não ouviu, porque não se arrependeu, porque quis viver a sua vida do seu jeito, porque não quis mudar, quis continuar sendo a mesma pessoa. Tem outro exemplo de ouvir aquilo que a gente gosta. Fala sobre a história do rei Acabe e do rei Josafá. Uma coisa interessante, não sei se você conhece um pouco da história bíblica, mas no tempo de Davi e Saul era um reino unificado, era chamado reino de Israel, as 12 tribos. Mas depois de Salomão, o reino se divide. O reino do norte fica com 10 tribos e é chamado reino de Israel. E o reino do sul fica com 2 tribos e fica sendo chamado de reino de Judá, que era com Jerusalém. E o rei de Judá era Josafá, e o rei de Israel era Acabe, aquele que você conhece, que era casado com Jezabel, que Elias fez cair fogo do céu. Aí tinha um inimigo, que era o povo assírio, e Acabe chama Josafá, diz assim: Josafá, vamos juntar os nossos exércitos e a gente vai destruir o rei da Síria. Preste atenção para não perder a história. E aí Josafá fez: pronto, eu vou te ajudar, Acabe. A gente está junto nessa batalha. Agora vamos fazer o seguinte: vamos consultar os profetas que tem, para a gente saber se é para a gente ir para a batalha ou não. E eles consultaram 400 profetas de Baal, daquela galera lá, e todo mundo dizia: pode ir para a batalha, vocês vão vencer, pode ir, vai dar tudo certo, pode ir, pode ir. Aí Josafá foi assim: Acabe, não tem mais nenhum profeta que a gente possa consultar não. Só que tinha um, só que Acabe não gostava desse cara. Por quê? Porque ele falava a verdade. Veja o que 1 Reis 22, o versículo 7 diz. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E veja o que o versículo 8 diz. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a
a meu respeito somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Você percebe que Acabe só queria ouvir o que era bom para ele. E assim é eu e você na igreja. A gente só quer ouvir o que agrada a gente. Quando vem algo que confronta, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. E quando chama esse cara, esse Micaías, ele vem e ele diz: olha, você vai para lá, mas vai morrer. Ele fala: tá vendo, Josafá? Eu não falei que esse cara só fala o que não presta? Mandou prender ele. E o interessante é que para essa batalha, o rei Acabe ficou sabendo que o rei da Síria disse: olha, a gente só quer matar o rei. Aí não quer matar o povo que vai lutar, não. Eu quero matar Acabe. Eu quero matar quem tiver vestido de rei. Aí Acabe ficou sabendo, Acabe: Josafá, vê só, fala o seguinte: eu vou vestido de servo e tu vai vestido de rei. Vamos dar trono para tu, vai de rei e eu vou vestido de servo. E foram para a batalha, Josafá sem saber. Aí o povo pega, prende Josafá pensando que era o rei. Quando vai matar Josafá, epa, esse nem Acabe não, vamos deixar eles embora. E o interessante é que um desses caras pega uma flecha, a Bíblia fala, diz que ele atira para lugar nenhum, e essa flecha vai e acerta mesmo na entrada da armadura de Acabe e mata Acabe. O cara atirou para lugar nenhum e acertou na abertura da armadura do cara e o cara morreu. Você percebe que o microfone descarregou? Oi, som? Agora, vamos carregar. Então você percebe qual é o grande problema de só querer ouvir o que agrada a gente. Acabe só queria ouvir o que era bom para ele. E acabou sendo destruído. E assim é comigo e com você. Nós só queremos ouvir o que é bom e o que é agradável. E a gente não quer falar a verdade para as pessoas. A gente não quer ouvir a verdade. A Bíblia fala, gente, que se você é um homem de Deus, e se você não fala a verdade para uma pessoa que é justa, e ela morre, a culpa vai recair sobre você também. Lá em Ezequiel capítulo 3, o versículo 20, veja que coisa pesada. Da mesma forma, quando um justo se desviar da justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, uma vez que você não o advertiu. Ele morrerá pelo pecado que ele cometeu. As práticas justas deles não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Deus está dizendo que se você deixar a pessoa morrer, que você poderia ter ajudado, que você poderia ter falado a verdade para ela, mas não falou, a culpa vai recair sobre você. Ela vai ser julgada pelo pecado dela, mas o peso vai cair sobre você também. E esse é o grande problema, porque muitas vezes nós não queremos falar a verdade. E Jesus, ele nos comissiona em Mateus 28. Jesus, quando ele faz o grande comissionamento, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, Ele está nos convocando para o nosso lugar de santidade. Gente, a santidade é algo muito importante na nossa vida. Nós precisamos entender e sair desse lugar de ficar alisando e dizendo: ah, é normal pecar, é muito normal, então todo mundo peca, irmão, tá tudo certo. A Bíblia fala que eu e você tem que ser santo assim como Ele é santo. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com
todos e para serem santos. Veja o que a Bíblia está dizendo. Olha, é necessário esforço. Vai ser fácil? Não é fácil. Mas você precisa, primeiro, ter paz com todo mundo. Segundo, ser santo. Porque sem santidade ou sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Nós precisamos voltar a falar essa verdade. Nós precisamos voltar para a santidade. Sabe qual é o problema? A gente quer que Jesus aceite qualquer coisa da gente. Me dá a garrafinha daí, Diabo, por favor. Eu e minha garrafinha para fazer exemplos. Gente, se nessa garrafinha de água aqui tivesse 99% de água pura e cristalina e 1% de água do rio Tapacurá, você ia beber essa água? Não. Porque 1% polui toda essa água. Mas o problema é que você quer que Jesus aceite você de todo jeito. Você quer que Jesus aceite você, que ele beba água de todo jeito, cheia de impureza, toda troncha desmantelada. Porque você acha que não precisa de santidade. Deixa eu usar outro exemplo para um casal que vai se casar aqui, já está chegando, né? Bianca e André, glória a Deus, dia 31, aleluia, vai ter vigília de oração, isso é bom, irmão. Vamos supor, Andrielson, e está repreendido, que é só uma suposição, isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Mas vamos supor que Bianca chegasse para você e dissesse: Andrielson, eu te amo demais, cara. Eu te amo tanto, 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 tanto. Agora, eu só preciso, Andrielson, para casar com você, eu preciso que um dia você me deixe eu ficar com outro cara. Você aceita, Andrielson? Não, é 364 dias comigo e um só. Tu não aceitaria, não? Um só. Mas o problema é que a Bíblia fala que Jesus é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. E o pior que a noiva, a gente quer ficar se prostituindo com todo mundo, e a gente quer que Jesus aceite uma noiva toda troncha e desmantelada. Só que a gente não aceitaria. Você diz: mas eu amo Jesus. Ele falou que ama o Andrielson. Mas ele não aceitaria. Porque é necessário santidade, gente. Nós precisamos voltar. Nós precisamos entender uma coisa: que a graça que Deus nos dá não é só para nos salvar. A graça também é para nos capacitar para que a gente viva uma vida longe do pecado. A graça não é só para te salvar. A graça é para te capacitar. Veja o que 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Você está vendo que a Bíblia está dizendo: olha, eu estou escrevendo, eu estou orientando vocês para que vocês não pequem. Então tem como você viver uma vida longe do pecado. Ao versículo 3, irmão, no versículo 3 desse mesmo capítulo, do 3 ao 6, e diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, e desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele, deve andar como ele andou. A Bíblia está dizendo que eu e você, nós devemos andar como Jesus andou, em santidade. Porque a graça não é só para te salvar, a graça é para te capacitar. E é por isso que lá em 2 Coríntios 12, 9, Deus fala aquela célebre frase para Paulo: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está dizendo: Paulo, a minha graça é suficiente para quando você estiver fraco. Quando você estiver fraco, querendo cair em algum vício, lembre que a
minha graça é suficiente para você se livrar do vício. Quando você tiver medo, ansiedade, preguiça, a minha graça é suficiente para te livrar disso. A minha graça é suficiente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, Pedro diz assim: graça e paz sejam multiplicadas a vocês, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Próximo versículo. O seu divino poder, esse divino poder de Deus é a graça dele. Veja que o divino poder dele nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. A Bíblia está dizendo que tudo que a gente precisa para a vida, para a piedade, a graça já nos deu. E é justamente por isso que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia fala que nós não passaremos por nenhuma tempestade ou provação a qual a gente não possa suportar. Porque a Bíblia diz que antes da gente passar, Deus ele nos dá tudo que a gente precisa para suportar essa tentação. A Bíblia está dizendo que Deus, antes de você entrar na tempestade, Ele já te deu o que você precisa para passar por ela. Antes de você entrar nessa tempestade, esse desejo de fazer o que é errado, Deus já te deu o auxílio que você pode suportar. Mas pastor, por que muita gente não está acessando essa graça? Tem um estudo que saiu em 2009, nos Estados Unidos, onde perguntaram às pessoas: você sabe o que é graça? Imagina se a gente chegasse hoje para você e perguntasse: fulano, o que é graça para você? 98% das respostas foram: a graça é para me salvar. A maioria das pessoas iam responder aqui: a graça é um auxílio ou uma bênção que a gente não merecia. É receber algo que a gente não merece. É receber o sacrifício de Cristo na cruz. Graça é isso? É isso. Mas não é só isso. Só 2% disseram que a graça também é um revestimento de poder para que a pessoa viva longe do pecado. Gente, você só vai conseguir acessar essa graça que te capacita quando você conhecer, quando você tiver fé, quando você acreditar que a graça ela é capaz de fazer você ficar de pé. Porque você só acessa a graça através da fé. Veja que Romanos 5, versículo 2 diz. Romanos 5, versículo 2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Você está vendo que a Bíblia está dizendo que o meio de você acessar a essa graça é através da fé. E se você não sabe que existe uma graça que vai te dar força para você não pecar, você não vai andar nela. Porque a Bíblia fala também que Jesus morreu para salvar todo mundo. Mas todo mundo vai ser salvo? Sim ou não? Não. Quem é que vai ser salvo? Quem tiver fé em Jesus. A Bíblia fala que Jesus deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é necessário a fé para eu acessar essa salvação. É necessário a fé para eu acessar esse revestimento de poder que me faz andar longe do pecado. É por isso que Jesus fala: ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha, eu venci, e vocês vão conseguir passar por isso, porque a minha graça já está disponível para você. Já está disponível para mim e para você. Essa graça de Cristo para nos salvar, mas também para nos empoderar. João capítulo 1, versículo 16. A Bíblia fala que João 1,16 diz: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A Bíblia está dizendo que Deus ele deu graça sobre graça,
graça abundante para você vencer e se afastar daquilo que te afasta de Jesus. Lá em 1 João 4,17 diz assim, 1 João 4,17 diz, porque neste mundo somos como Ele é. Neste mundo somos como Ele é. Está dizendo que eu e você é como Jesus é. Você recebeu uma porção de quem Jesus é. Veja que coisa interessante, a gente não tem noção disso. Imagina, Daniel, quem aqui é bom de bola? Quem sabe jogar bem bola aqui? Quem joga bola bem? Ninguém. Misericórdia. Vamos supor que Douglas, tem ali, né? Olha o Gustavo ali. Gustavo é bom de bola, Gustavo. Levanta a mão, irmão. Que é isso? Gustavo é bom de bola. Vamos supor que Gustavo está no Veracruz. Está no banco do Veracruz lá. Só que Gustavo ele ora e Deus diz, ó, eu estou derramando sobre tu, Gustavo, uma porção de Neymar. Tu vai entrar em campo agora. Gustavo ia entrar voando em campo, ia fazer gol, driblar, ia fazer tudo, quer dizer, meu Deus, quem é esse? Neymar está jogando, né? Por quê? Porque ele recebeu uma porção de Neymar. Vamos dar outro exemplo. Um empresário, o cara que é empresário aí, Jackson, empresário dos ar-condicionados. E aí, Jackson está meio bom, cambaleando o negócio dele, mas Deus diz, Jackson, eu vou te dar uma porção de Bill Gates e de Elon Musk. Tu vai empreender agora e ele começa, tudo que Jackson coloca a mão dá certo. Se Jackson comprar um Big Big para vender, ele vende por 100 conto um Big Big, porque deu uma porção de um cara empreendedor. Só que a Bíblia está dizendo, gente, que eu e você recebeu uma porção de Jesus. Como é para a gente viver, gente? É para a gente ser como Ele é. Porque o Espírito Santo dele está dentro de nós agora. O Espírito Santo está com a gente. 1 João 3,2. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Não é amanhã, é hoje. Você já é filho de Deus. É agora nós somos. Então eu e você, assim como Pedro falou, já temos tudo que precisamos para viver a piedade e longe do pecado. Hebreus 4,16 diz assim, Hebreus 4,16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajuda no momento da necessidade. A Bíblia está dizendo que quando você se achegar a Deus, você vai encontrar a graça que vai te ajudar no momento da necessidade. É a graça que te capacita, é a graça que dá força para você viver longe do pecado. Então a gente não pode aceitar isso, mas não, eu sou pecador e vou continuar sendo. Não, gente, nós somos filhos de Deus. E Deus está nos chamando para viver uma vida diferente, uma vida renovada através da graça dele. Eu queria dar mais um exemplo para a gente poder finalizar, para você entender o que é uma graça salvadora, mas também entender o que é uma graça que é um revestimento de poder para você andar longe do pecado. Vamos supor que você mora numa casa que tem um gramado muito grande e sua mãe diz para você: filho, você só vai poder jogar bola quando você cortar a grama. Todo dia você vai ter que cortar a grama. E quando você terminar, você vai lá e joga a sua bolinha. Só que, se você for com aquela tesourinha de cortar grama, você vai passar o dia todinho e não vai terminar. Você não vai jogar a sua bola, porque não vai dar tempo. Mas aí o seu pai, o nosso pai, que é tão bom, ele chega para você e diz: filho, toma aqui um carrinho cortador de grama. Vem, Barbosa, sentadinho agora, sem esforço, um carrinho cortador de grama. Esse carrinho cortador de grama, gente, é a graça salvadora, é aquilo que a gente não merecia, mas Jesus fez por mim e por você.
Só que esse carrinho, para poder funcionar, ele precisa da gasolina, ele precisa do combustível. E esse combustível que você vai precisar buscar diariamente é a graça revestimento de poder. É a graça para poder ter força para ficar longe do pecado todo dia. Porque no dia que você não botar gasolina, você não vai cortar grama, você não vai jogar bola, porque você não buscou. Então essa graça tem que ser buscada todo dia. É quando você acorda e diz: Deus, me dá a tua graça hoje, para que eu não faça isso, para que eu não vá para aquele lugar, para que eu não chegue para xingar aquela menina. Me dá essa graça hoje, eu preciso dela. Então você precisa pregar a palavra para as pessoas, você precisa falar a verdade, mas também entender que você precisa viver a verdade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando? O louvor pode vir. Irmãos, eu sempre falo que nunca é por acaso a gente está na casa do Senhor. Por mais que você diga: mas pastor, eu já sou membro da igreja, estou vindo aqui todo culto. Mas é sempre um encontro que Deus marca com você. A palavra de Deus, a Bíblia fala que são como sementes. E essas sementes, elas são lançadas. E tudo vai depender de como está o seu coração naquela noite para receber aquela palavra. A Bíblia fala que existe uma terra dura, uma terra rochosa, uma terra espinhosa, mas também existe uma terra boa. E tudo depende de como estava o seu coração nessa noite. Mas a semente foi lançada. Porque talvez até hoje você estava tentando lutar sozinho e sozinha, e é por isso que você não estava conseguindo vencer. Porque você não estava entendendo que a graça de Cristo, o sacrifício dele, não foi apenas para te salvar, mas foi também para você viver uma vida longe do pecado. Foi também para você começar algo novo. Gente, Deus está querendo chamar você, porque Ele quer usar você na obra dele. Ele quer usar você para alcançar vidas. Ele quer usar você para pregar a palavra. Ele quer usar você para você falar a verdade em amor, mas você resgatar pessoas para Ele. Ele está nos chamando nessa noite. Então não vamos mais aceitar essa vida antiga, longe de Deus. Não vamos achar normal estar vindo para a igreja e continuar fazendo tudo errado, porque não pode. Nós não podemos achar normal isso. Não tem como a gente encontrar Cristo e continuar do mesmo jeito. Não tem. Feche teus olhos no teu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade nessa noite de falar a verdade, de ouvir a verdade, Senhor. Porque nós precisamos ouvir a verdade, Pai. Porque a Tua palavra diz que é a verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, e é Ele que é a vida. Ele é o único acesso direto para Deus. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Senhor. Então, Pai, que nessa noite nós possamos começar uma mudança, uma transformação, não mais sozinho, mas entendendo que a partir de agora a Tua graça nos salvou do inferno, mas a Tua graça também está nos capacitando para viver longe do pecado, Senhor. Que toda vez que nós estivermos fracos, desejando fazer aquilo que não é a Tua vontade, que a gente busque a Tua graça, que a gente ore e clame: Senhor, derrama a Tua graça, não deixa que eu caia, não deixa que eu faça isso, não deixa que eu escolha isso, Senhor. E é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te dar força,
porque agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra jamais volta vazia. E hoje não será diferente, Pai. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que é pôr vida, Pai, nessa palavra. Pôr vida nessa exortação, Pai. Põe vida em tudo que foi ministrado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai. E muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. E é no teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos.